Tamo lá. Tamo lá, tamo aqui, vendo de novo isso. Por quê? Porque o Igor não cala a porra da boca dele. Não, porque pagaram. Porque você tava... Pagaram porque você é um boca santa do caralho. Sim. Boquinha de cemitério. Sim. Eu tô errado? Não. Você ganhou dinheiro com isso. Tá reclamando do quê? Olha. Igor, deixa eu te reexplicar a minha analogia. Eu estou sendo pago para levar um chute no saco. Eu ganhei dinheiro, mas ainda é um chute no saco. Quanto mais eu presto atenção nisso, mais sujo eu me sinto. Eu também. Deixa eu deixar indo aqui, do meu ladinho. Tô indo. Olá, indo. Tudo bom, indo? それを隠せていないことに対する恥じらい。 Vai subir, Jeff! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! 要は何も分かっていない。なのに作品を怪我して。 Meu Deus. Não, Betelgeuse aqui não. Ele não merece isso. O melhor Betelgeuse é o de Muta King. Cara. Ele não vai arrancar, a gente não tem tanta sorte assim. Pausa, por favor. Pronto. Pausa, por favor. Diga, meu querido. Seguinte. Eu não vou entrar no âmbito moral, porque o âmbito moral já foi pros caralho. Qual que é o ponto? O roteiro é muito ruim. Nada me diga! Mas qual que é o ponto? Eu vou elucidar por que o roteiro é tão péssimo. Você tem esses elementos de moral, no mínimo, deturpada? Tem. Mas uma coisa é você fazer isso pra utilizar como um fanservice. Pro público degenerado que gosta. Ressaltando o degenerado. É um excelente adjetivo pra esse contexto. Gostei. Mandou bem. E qual que é o ponto? Não obstante, ele se utiliza desse elemento de fanservice, entre aspas, pra resolver o conflito. Então é literalmente, ele tá lá embaixo preso. A gente precisa soltar ele. Como que a gente vai resolver esse conflito? Não, a gente vai pegar um personagem, que ele comprou uma figure, que, incrivelmente, o cara que tá preso foi quem fez a figure. Ele vai entrar em contato com essa pessoa, vai criar uma empatia por essa pessoa e vai mover toda a estrutura pra tirar ele de lá. E o roteiro vai simplesmente falar: as pessoas em volta não podem fazer nada porque tem um personagem ali fora que ele resolveu um outro contexto. Então, basicamente, ele utilizou um personagem de fora daquele núcleo, em outro plano, pra falar: vocês não precisam fazer nada. Esse foi o único momento em que o roteiro trabalhou algum aspecto nesse sentido do conflito. Todo o outro núcleo, por assim dizer, em primeiro plano do conflito, foi literalmente: você precisa ser solto. Eu vou pegar um personagem que é forte pra cacete, que tem algum tipo de relação com você, que tem empatia com você, que não te quer ver preso. Esse personagem tem poder o suficiente pra tirar quem tá cabeçando tudo, pra trazer ele pra primeiro plano pra resolver a situação. Ou seja, todo um conflito que, em tese, o processo deveria ser muito mais complicado e com muito mais etapas, ele se utilizou de um elemento do fanservice pra criar empatia entre os dois personagens, pra falar: eu resolvo o seu problema. E aí ele vai lá e resolve o problema dele. Então, parabéns, porque isso aqui como um roteiro, é um lixo completo. Isso aqui é um lixo completo. Parabéns. Porque a única tentativa de criar algum processo é de um personagem que não tá no núcleo, que não tá no primeiro plano. Então eu entendo que o Rafa pegue o Rogério e fale: não, o Rogério é um personagem. De fato, porque ele tá no núcleo dele tentando agir como personagem. Só que no outro núcleo tá literalmente todo mundo cagando e se tornando um estereótipo, se tornando coisas piores do que um estereótipo, né? Pra conseguir resolver essa situação. Então, algo que deveria ser processual e complexo no sentido de... tem nuances de personagem, isso que me deixa mais puto. Tem uma personagem, ela tem uma relação que ela não pode agir de determinada maneira. Porque, querendo ou não, a família dela tá em risco. Aí você tem um outro personagem, que apesar do contexto ser péssimo, ele ele abriu mão de todo mundo que tava com ele, que era servo dele, pra pegar a figure. Então, querendo ou não, por mais sujo que seja quando você olha o contexto daquilo, são elementos que ele tá tentando construir pra fazer mínimos de processo. Só que isso é irrelevante perante ao ponto de que tudo isso é ignorado pra chegar no ponto principal e falar: não, esse personagem é forte o suficiente, ele vai resolver todos os conflitos e vai acabar com a situação. E esse personagem não vai conseguir se levantar contra aquele por conta do contexto que esse personagem fortão tá envolvido.
e pela empatia que ele tem pelo protagonista naquela situação. Então, cara, isso aqui como um roteiro é uma atrocidade. Então eu não vou entrar nem no âmbito moral, que muita gente fala, não, beleza, se você gosta, fique à vontade. Isso daí, o âmbito moral, eu não vou entrar. Mas o âmbito de roteiro, isso aqui é uma atrocidade completa, isso aqui é um lixo completo. Caracterização de personagem, motivação, construção de empatia. Pô, isso aqui é um berço de degenerados em conluio com um péssimo texto. E tem outro ponto, Igor, é que você não viu. Mas, querendo ou não, eu, pelo menos, prefiro que seja assim. Porque a premissa desse arco, que esse é um arco de 2 episódios, a premissa dele já é horrorosa. Porque qual é o contexto do Gordinho? O Gordinho tava com a empregada e a meia-irmã do Rudolph. Gordos. Eu prefiro Gordinho, que é mais genérico. Mas ele estava com as duas. E ele estava com as duas por quê? A gente conhece a Roxy, que a gente sabe que a Roxy tá aqui. Mas a Roxy foi embora tem, sei lá, na época do ano. Que eles falaram um ano. Mas eu vou fazer o quê? Vou sequestrar vocês para que a Roxy volte. A Roxy nem sabe disso. Ele não espalha isso de alguma forma. Ele só fica com elas ali. E ele sequestra o Rudolph e prende ele com magia da mesma maneira. E quando até o Rudolph questiona, mas por que você não usa... Você não avisa a Roxy? Ele para e ele pensa, putz, meu plano é ruim. Já não deu certo de qualquer maneira. Então nem o próprio texto tenta levar essa situação a sério inicialmente. Eu prefiro que eles levem a situação do Gordinho dessa maneira horrorosa, porque se tentar levar a sério, eu achei pior ainda. É pior quando o contexto de um arco ou de um momento é sério, porque é os mesmos problemas, só que com, entre aspas, o viés sério. Então tudo que você falou, Igor, se aplica também a arcos que sejam, entre aspas, sério. Quem tá tentando resolver alguma coisa não tá sendo mostrado. O texto meio que ele vai andando sem nenhum tipo de ação por parte do Rudolph, porque as coisas vão andando automaticamente, elas se resolvem automaticamente ou se resolvem utilizando algum elemento, usando Power Play, porque alguém é muito poderoso ali no meio. Principalmente quando o Rogério vai resolver alguma situação. Você quer ver o exemplo, inclusive, do arco dos Meio Fera? Exatamente. Um monte de coisa pra falar, inclusive, no final, que foi falado ou em off ou com a pessoa errada. Exatamente. O contexto do Rudolph, ele sempre prejudica a percepção da narrativa e a narrativa por si só, independente da perspectiva dele, ela acontece de um jeito extremamente planejado por os deuses para ele sempre ser resolvido de uma forma safe. E de uma forma com pouquíssimos processos, onde todos eles foram pulados ou falou que aconteceu em segundo plano. E aí você começa a empilhar esse mesmo recurso de roteiro, e aí você tem que ouvir coisas no final do anime como, nossa, você lembra toda aquela jornada? Não teve jornada, não teve processos, não teve coisas acontecendo. Foram, tipo, literalmente... grandes momentos de vocês estarem em alguns lugares específicos desse mundo onde nada acontecia. Ele dizia que acontecia, mas não acontecia, não. Inocente! Não, ela não é. Calma, Igor. Calma, Igor, piora. Sim. Voluptuoso. Sim, diretor. Lembrando que o episódio inteiro passado foi ela achando repugnante essa situação. Ah, Tânia, mostra a cena da taça com o que a Ares diz pro... Ah, Peraí, um bônus. Esse foi um bônus, esse é um bônus, Igor. Isso, infelizmente, precisa ser um bônus. Viu, chat, como ele pensa sobre o fato de usá-la? Mas aí Novamente ele fala, oh, raio! Não, para! Vai até o final agora, Não quero ver aquilo de novo! Aquilo é pior que a taça! Melhor direção, Igor. Prepare-se para um diretor que transcendeu. Pô, essa repetição de quadro tá me matando.
E como assim, Igor? Você não entendeu a profundidade desses quadros? Tem um pau na frente da situação, rapaz. Vamos fazer pauzinho. enquadramento com o pau. Plano contra plano com o pau. 私ルーデウスの子猫が欲しいにゃ。 Calma, Thunder. E de repente ele vira um animal no cio e fala, mas foda-se se isso seria usá-la. Coitada Aqui eu não da teria que dubladora. colocar. Tarararara, tá, 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 Coitada da dubladora. Os momentos que passamos juntos. tarararara, tá, 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 tá. Essa da taça é sacanagem, irmão. Thunder vai buscar a faca. Eu tô quase indo, cara. Eu juro pra você. Eu vou deixar uma faca aqui perto de mim. Profundo. Ah, não, pera, não posso falar profundo agora. Não, é que a taça tá batendo ainda. Calma. Calma, segura. São só 2 centímetros. Profundo! Calma, ainda tem uma parceta. Não quero Sim, ver isso, não. precisa, Eu vou embora, eu precisa, vou- vai, precisa. Isso Vai, me tilta vai. mais ainda do que a taça. O Igor tem que ter o contexto completo. Nem deveria estar vendo isso. おはよう。いい朝だね、諸君。どうしたんだい、そんな暗い顔して。君も経験してみなよ。あから笑顔になれるさ。えそしてこんにちは。今日から僕も君たちの仲間入りさ。いわゆるリア充ってやつだね。 Pô, ele fala isso com a voz de 40 anos, é sacanagem, cara. É, mas ele também falou isso quando ele pensou, mas será que eu não estaria usando ela nesse momento? Só pegando um ponto aqui rapidinho. Aqui que eu acho interessante. Porque esse comentário, ele expõe exatamente do que eu acho interessante com relação a quem defende o Mushoku, do Ademir Mega. A atenção não é Caraca, até buguei aqui. Vai, você consegue. Expor ao ridículo, pronto, já que eu não consigo falar a palavra, expor ao ridículo, mas é entender qual que é a concepção. Pegando só uma parte. Aqui ele comenta que naquele contexto de mundo, a maioridade, por assim dizer, é aos 15 anos. Então, vamos dizer assim, eu acho importante esse tipo de ponto, porque qual que é o elemento? A narrativa expõe determinadas justificativas para falar o porquê aquilo tá acontecendo. Então é aquela coisa. Escravidão é errado. Mas se você for um bom senhor de engenho, você tá perdoado. Não tem problema. E é basicamente o que Mushoku faz. Cara, você tá sendo um bom pervertido dentre todos os pervertidos. Então não tem problema você fazer isso. E como que eu justifico você fazer isso? Não, aqui, com relação à maioridade, por assim dizer, é aos 15 anos. Então eu coloco um elemento na narrativa para justificar o porque o personagem está fazendo aquilo. Ah, mas isso aqui é um mundo fantasioso. Então aqui, por exemplo, os elfos vivem 100 anos. Tem uma distinção de idades. Ou seja, você se utiliza de subterfúgios, tanto da própria narrativa, de elementos da narrativa como essa questão da inclusão da idade, que é diferente, quanto do próprio elemento de mundo, que é essa questão da idade de elfos, de outras raças, para justificar o que ele quer fazer. Então é aquela coisa. Isso que pra mim é o pior. O pior não é a pessoa que vê esse tipo de coisa e fala, não, mas ele coloca esse elemento na narrativa pra justificar o que aquilo tá acontecendo. A minha indignação, além do próprio texto em geral, mas aí entrando pro âmbito da moral, é a pessoa ver esses elementos, essas artimanhas, por assim dizer, que são colocadas, olhar pra aquilo e falar, não, mas ele justifica. Aqui não tem problema, a criança de 15 anos já pode transar e foda-se. E ele olhar pra aquilo e falar, não, a narrativa explicou, isso é aceitável. Eu falo, pô, beleza. A narrativa normalizou isso dentro dela. Você normaliza isso vendo de fora? Isso que me preocupa, pô. Uma pessoa olhar pra isso e falar, não, tá tudo bem, a narrativa falou que pode. Então, se você chegar se tiver um mundo que falar que escravidão não é errado, tá tudo bem, porque na narrativa a gente normaliza que escravidão é certo. Porque, querendo ou não, e aí vai pro âmbito moral e também pro âmbito de mensagem, cara, isso não funciona, pô. Você tá vendo uma narrativa que tá falando que isso é um elemento ficcional, que é uma desgraça. Você tem um cara de 40 anos que é um pedófilo, que reencarna numa criança,
E que enquanto ele tem relações com uma criança, ele acorda no dia seguinte com a voz de adulto, porra. Então você vem falar que ele é uma criança, ele não é. Porque a própria narrativa tá falando isso. A partir do momento que tem 2 dubladores, ele não reencarnou e ele nasceu naquele mundo como uma criança. Não, ele nasceu naquele mundo como alguém de 40 anos. Olha que diferença, que ele tem um pau pequeno porque é uma criança, porra. Então, cara, isso que me deixa mais tiltado é a pessoa reconhecer que esses elementos estão na narrativa e ela falar que tá tudo bem, porque tá explicado. Então, se eu criar uma narrativa em que que bebês fazem, que em vez de 15 anos seja 3 anos, tá tudo bem. E você assistindo e consumindo essa obra, aceita isso como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não é assim que funciona, porra. Tem outro ponto também, que aí eu vou entrar mais na questão do roteiro em si, que, na verdade, são 2 pontos. Primeiro, complementando até o que o Igor falou, tem o fator de que o Mushoku não tá pegando pela perspectiva de, mas ele tem que. No corpo dele ainda é menor de idade nesse mundo, porém na cabeça dele é mais velho que a própria Ares. E para nós ele até tá transando com uma menor de idade. O ponto não é nem esse. Pelo menos o que mais me tilta. Me tilta o fato de que ele vê que aquilo é um problema por conta do contexto da personagem, mas imediatamente, mas ela falou um pouquinho mais manhosa comigo, já tem toda a justificativa pra fazer tudo isso e para ignorar todo o problema dela. E aí entra no segundo ponto. Que aí o anime fala sacanagem legalizada, que é, vamos mostrar todos os momentos de relações deles. A maior parte das cenas não são relações entre eles. É uma relação qualquer, uma ação qualquer da Ares com o Rudos em cena, mas não é nenhuma interação entre ele. Como teve uma cena dela interagindo, vendo o Rogério pela primeira vez. Então, tipo, não tem nenhuma justificativa pra dizer, olha como todo o processo de interação entre eles chegou a isso. Porque muitas das cenas não são nem de interação entre eles. E tem outro ponto que eu acho interessante. Pra quem coloca, mas ele é uma criança, a obra não faz questão de esconder qual que é o ponto dela. Porque a partir do momento em que o cara, que obviamente não é uma criança, ele tem ciência de que ele tá abusando dela, abusando no sentido do estado que ela está, e ele faz esse reconhecimento antes de tomar ação, ele tem discernimento que ele tá fazendo, pô. Ele não tá sendo tomado por, sei lá, ele bebeu, ele tá num contexto completamente diferente. Não, ele tem ciência completa do que ele tá fazendo, ele tá errado, e mesmo assim ele faz. E qual que é a coisa? A obra justifica isso por conta desses elementos. Aí tu fala, mas aqui, criança de 15 anos não é criança, porque baixou a maioridade. Cara, eu vou pegar esse ponto e eu vou falar, beleza, você justifica nesse sentido? Tá. Qual que é o viés que a obra traz? Transição de cena, tem uma garota falando que ela vai ser voluptuosa e dando take no peito dela e na bunda dela, uma criança de aparentemente 10 anos. E você justifica isso, ela justifica uma da narrativa que é a partir de 15 anos. E a própria obra sexualiza crianças. Cara, isso diz muito sobre a própria obra. A partir do momento que você, tem esse elemento? Tem. Mas só que olha o que tá em volta disso. Cara, você tá basicamente justificando, tentando justificar o injustificável, porra. Porque a partir do momento que você fala, não, criança de 15 anos, tá, mas aí você desce, vai pra 10, tá sexualizando já. Então a única diferença é que uma ele mostrou literalmente, só que ele justificou, e a outra ele mostrou por montagem de cena. E, tu olha pra isso aqui, tu acha aceitável? Não tem como, cara. E não é como se é um contexto específico pra você ficar horrorizado com isso, porque a montagem de cena não diz isso. Um exemplo que eu sempre trago com relação a esse tipo de pauta é o próprio uso de utilização de estupro, que é o uso Perfect Blue. Você vê a cena, ele te mostra a cena literal, e você fica horrorizado com aquilo, você fica indignado, indigerível, sua barriga, você não consegue ver a cena. Ele te evoca sentimentos. Quando você vê uma criança de 10 anos falando que o corpo dela vai ser voluptuosa pra aquele cara de 40 anos que é um pedófilo, a montagem de cena não tá te repassando esse tipo de perspectiva. Ele não tá te repassando a ideia de você se sentir mal com a situação. Ele tá fazendo justamente o contrário. Ele quer que você fique normalizado para com a situação, que aquilo seja algo amplamente aceitável para você. Então o processo que Mushoku faz nada mais é que normalizar isso. Então ele mostra criança, ele expõe criança de maneira sexualizada, como foi com a Figure, como foi com a garotinha Maid, como foi com a própria protagonista de cabelo vermelho, que eu não vou falar o nome, pelo amor de Deus. Ele pega essas personagens, joga em primeiro plano e constrói ela de maneira a ter alguns elementos
alguns não, quase nulos, que é basicamente pra você criar empatia pelos personagens. Todos os demais é sexualização, cara. E quando ele vai mostrar, não, o personagem tem uma conexão. Cara, isso é completamente de âmbito de construção de cena. E isso que me deixa mais indignado. Porque qual que é o ponto? A narrativa não esconde o que ela é. Só que a partir do momento que ele tomou ação, o que a obra faz? Ele tomou uma ação que, cara, quando você para pra racionalizar, é algo inaceitável. O que ele faz? Transição de cena, vamos mudar o foco, agora é uma outra situação e você precisa pensar sobre outra coisa e esquece o que aconteceu. O personagem, antes de ter a ação, ele já sabia que estava errado. Antes de digerir o sentimento de culpa, ele já mudou o foco pra você não racionalizar sobre aquilo. Cara, isso que me deixa mais indignado, cara. Porque são crianças em primeiro plano sendo sexualizadas com a justificativa não, a maioridade aqui é 15 anos. Então a gente pode, em primeiro plano, justificar isso pela ótica do protagonista e pela ótica da direção da narrativa. Cara, não tem como, pô. Isso aqui é um crime completo. E parabéns pra quem divulga esse tipo de obra e coloca essa obra fora da bolha, porque vai ser incrível quando as pessoas de fora da bolha conhecerem essa obra e verem esse tipo de detalhes. Porque aí a gente não vai ser mais conhecido como os otaku que se veste de Goku, que se veste de Tashi, que tem roupa da Katsuki. A gente vai ser conhecido como pedófilo. Parabéns pra vocês, viu? E só respondendo uma dúvida que tiveram. Se a Eren tivesse 18 anos, aí estaria certo? Você resolve um problema e os outros 30. Exatamente. Se ela tivesse 18 anos, meu querido, a Arori de Gate, ela tem literalmente o mesmo estereótipo corporal e ela tem 300 anos. A porra do ano não influencia em merda nenhuma. Não, é só você empilhar mais uma muleta pra você tentar justificar ou passar pano pela sua doença. É doença! O cara é doente. Aí você pensa, não, a idade é relevante. Então você faz o seguinte, pega todas essas obras que sexualizam crianças e vê o denominador comum nesse sentido. Quando ele sexualiza a criança, nunca a criança tem a mesma idade. A criança tem 300 anos, tem 400 anos, tem 500 anos, tem 1 milhão de anos. Porra, todo momento faz isso, pô. Mas não, é o elemento da narrativa. Não é, porra. É uma muleta. É uma muleta, o denominador comum coloca em todos isso pra justificar isso aqui. E é assim que funciona, pô. E outra, ele acaba sendo mais silencioso esse problema, porque basicamente, se essa muleta é utilizada várias e várias vezes, ela começa a se tornar banal e normal, natural. Você acaba normalizando ela. E isso é perigoso. O mundo dos animes está tão enraizado esses conceitos que quando você entra em Mushoku e olha por cima, é só mais um fazendo. Só que se você prestar atenção no contexto dele fazendo, é extremamente perigoso e danoso. Lembra que a gente falou lá no começo, quando a gente tava falando dos primeiros episódios dessa bosta e de Kaifuku? Ele não vai destruir todo um contexto do mundo dos animes, da esfera dos animes, da indústria dos animes. Ele só vai ser mais um tijolinho que tá normalizando e justificando essas coisas, essas atrocidades, essas coisas nojentas, esses crimes, essas doenças. Porque pedofilia é doença. A partir do momento que você só é doente na cabeça, é só doença. É perigoso quando você vai fazer outra coisa com essa doença. Então, o que o Mushoku faz é mais um tijolinho pra normalizar toda essa merda. E aí, vocês começam a colocar, quem quer defender e quem quer deturpar, justificativas que são basicamente recursos de roteiro ou construções que o próprio roteiro tenta justificar o ponto que ele está trazendo para a realidade. E muitas das vezes, quem conversa sobre o fato da sexualidade Mushoku não está conversando em âmbito de roteiro. Está externalizando ele. Está conversando em âmbito moral, em âmbito real. E tentando trazer justificativa como essa. Mas se fosse mais 18, isso pro roteiro importa? Não! Porque, inclusive, todo mundo não sabe que o Rudels é maior de idade. Que ele veio de um outro mundo. Que ele tem a cabeça de um adulto. Por mais que, inclusive, até sabem que ele não tem a cabeça, mas que ele age de uma forma muito mais, entre aspas, madura do que uma criança da sua idade. Que ele é muito diferente de uma criança da sua idade. Então, também traz essa ideia de amadurecimento.
E como isso é composto por uma série de elementos, não é um elemento, não é o roteiro falando, tem 15 pode, então tá tudo bem. Não, cara, não, você pega toda a direção, não só desse momento, mas de tudo que Mushoku fez até então, ele sempre sexualiza menores de idade. Ele sempre traz um viés sexual de personagem. Ele acha ângulo que às vezes nem o texto tá falando diretamente. No episódio passado, vocês viram onde ele filmou da irmã do Rudel. Vocês viram? Não viram? Mas aí o texto falou diretamente. Pois Só é. que aí, esse aqui também é um ponto. Mesmo que a gente tire o âmbito... inclusive é muito difícil, praticamente impossível tirar a questão do âmbito moral quando vai se falar de Mushoku. Mas se você quer focar muito mais no texto, mesmo no texto é um grande problema. Porque, vamos lá, se a gente tira a questão da idade dos personagens, você ainda tem a questão nessa cena de ser um personagem que sabe que a pessoa tá abalada psicologicamente pelo contexto. Ele pensa nisso e racionaliza sobre isso, mas imediatamente ele fala, foda-se. E eu vou me aproveitar desse momento. Sendo que depois a gente descobre que quem tá pensando isso nesse caso é ela. Então, e eles não trabalham nenhum dos lados. Ele olha e fala, não, mas o que importa agora é o sexo, porque eles se amam, nunca teve contexto pra isso, e toma aqui uma mini montagem dos momentos que não são tão criminosos assim pra dizer o quanto eles se relacionaram. Você percebe? Quase porra nenhuma. Pra chegar no final e, finalmente transei e é isso que importa. Não importa que ela tava com problemas psicológicos. Então, tipo, mesmo que você tire o âmbito pedofilia, ou até tente desvirtuar o âmbito moral, não dá porque a obra praticamente te obriga a pensar dessa forma, porque ela sempre puxa pra esse âmbito. E mesmo que não puxasse, ela não funciona sem esse âmbito. Não, e eu não vou nem tentar puxar muito do pós e antes, porque quanto mais contexto eu empilhar nessa situação, meu amigo, essa espiral só cresce. Cara, citando... Puxa, não, tipo, dá pra puxar, mas se a gente quiser, dá pra pegar tanta coisa que essa espiral só vai crescer. Não, mas sabe qual é a questão, Thunder? Porque o gancho, porque a gente não terminou o episódio, mas o Igor já viu o contexto. O gancho de tudo isso é justamente ela tava abalada psicologicamente, mas foda-se, transei com ela. Aí ela foi embora porque ela estava abalada psicologicamente. Ele fecha o psicologicamente e fala, mas por quê? Por que eu que tomei o golpe da barriga e ela foi comprar cigarro? Eu estou completamente encafifado com essa ideia. E no final, toda a resposta, até pro conflito do episódio seguinte, é justamente, o filho da puta, ela estava abalada psicologicamente e você é um grande imbecil. Só um ponto que eu queria citar, é que não é porque a cena é ruim que a cena é ruim. Qual que é a justificativa disso? Porque quando tem a cena que eles vão realmente ter a relação, você vê que tem uma construção que é simbólica. Sim. Eu dou esse ponto pra direção. Obrigado por ter feito isso. Obrigado por não ter mostrado literalmente. Mas ele mostrou. Porque qual que é o ponto? Mas ele não mostrou a ação sendo feita. Ele montou simbolicamente esse primeiro plano. Sim, depois de dar um close nos peitos dela em cima dele. Sim, de fato. Mais de uma vez, de fato. Mas vamos dar a ideia de que, ele fez uma montagem simbólica. Aí eu acho fantástico que o simbolismo é péssimo. Então, não é porque ele acertou no sentido de não mostrar a relação por si só que foi bom. Isso é o mínimo nesse contexto. Porque a forma como foi construído, cara... A primeira montagem de colocar um personagem em cima do outro já dava todo esse tom. Posteriormente tem a ideia do cálice, que, cara, ela é interessante. Mas a forma como é montada é sacanagem, cara. Aí já pegando pro âmbito do storyboard, você tem um elemento que eu achei interessante da ideia da taça e do vinho caindo no chão como sangue. E essa construção foi uma ideia interessante. Foi uma boa ideia. Posteriormente, ele utiliza esse âmbito pra... Não, a taça caiu, entrou pra fazer a ideia de que... Ele realizou a ação. Tu destruiu todo o contexto que tu tinha criado, Tu tinha criado a ideia de que o vinho dentro da taça simbolizava meio que a virgindade dela dentro daquele contexto. Então você já tinha um puta de um gancho pra você construir isso de maneira... Em qual plano? Do âmbito do protagonista
e todo o prazer dele, ou o âmbito da garota que tá sofrendo com relação ao contexto por âmbitos psicológicos? O que ele faz? Ele utiliza o elemento que era pra ser pra construção dela pra protagonista. Porra, ele utiliza aquilo como elemento pra falar, não, aconteceu. Pô, mas aí o storyboard é sacanagem, cara. Você tem um puta do elemento pra fazer carga em cima dela, pra você tirar a ideia do contexto da situação, da relação, e fomentar a questão psicológica, que é 90% das obras que trabalham esse tipo de contexto, como o próprio CT Perfect Blue, é nesse âmbito. É o âmbito de afetar com relação ao contexto de personagem. O que ele faz? Ele vai pra ação física bruta. Aí, porra, todo o contexto que tinha de interessante no Thales, ele literalmente enfiou na bunda. Então, pô, não é porque a cena acerta em não mostrar que ela acerta em tudo. Porque esse simbolismo, a forma como ele foi feito, inicialmente era interessante, mas a forma como ele se desenvolveu e foi concluído é uma atrocidade, pô. Ele tirou um elemento que era simbólico e transformou um elemento simbólico em algo literal, que é a ação da taça caindo e literalmente entrando. Porra. Inclusive, ele tá tentando criar contexto onde necessariamente tinha ali no texto, né? Porque, ela tá sofrendo, ela tem um monte de impasse quanto às situações que ela tá vivendo ali. Vamos usar o simbolismo do vinho para, de fato, contextualizar dor física e dor psicológica. Isso não é o que é levado em primeiro plano. É mais a taça indo pra lá e pra cá, dançando loucamente no movimento que ela tá fazendo. E flashback pra cá, e flashback pra lá, cenas completamente aleatórias. Tanto que o Rafa falou muito bem. A montagem de cena, de escolher as cenas que escolheram pra fazer essas sequências são péssimas. Elas não denotam a conexão desses dois personagens. Mas aí que tá um ponto também, entendeu? A escolha da direção nessa montagem foi péssima. Sim, mas eu não culpo eles. Porque se você parar pra pensar, eles literal resumiram toda a relação deles, só tiraram os momentos que o Urudos abusava dela. Porque de resto, é toda essa relação. Sim. Famoso é o que tinha. É o que tinha. Pois é. Porque, tipo assim, chega nisso. Porque aí a direção também fica refém de um contexto. Mas é aquele negócio, às vezes quando você faz a mais, ou você tenta ir literalmente naquele ponto e usar o contexto do anime, você só mostra o quão grave é. Então, de fato, a direção... em Mushoku, em geral, a direção às vezes não tem muito o que fazer. Quando acontece uma coisa muito escabrosa pela cena, eu falo, cara, não tinha nem muito o que fazer. Porque ou eles mudaram completamente o contexto pra mostrar algo que não tinha nada a ver, ou eles iam fazer isso e não tem muito mais o que fazer, a não ser fazer a literal representação visual do que o texto tá nos inferindo. Não. Inferindo, não. Não usa essa palavra aqui, que ele não infere merda nenhuma. Não consegue passar. Não. Quem dirá inferir alguma informação? Pois é, não, é verdade. É uma palavra forte pra cá. Tanto que o Mushoku mais conseguia acertar nessa temporada, inclusive... Então é nos ferindo. Exatamente. Também. Mas uma coisa que ele mais consegue acertar foi, por exemplo, no arco do papai, que ele tava querendo construir um ambiente. Principalmente em relação ao silêncio. Nesse momento ele funciona. Só que dá pra a gente perceber muito bem, principalmente nessa cena, que o Igor até salientou, que eles têm uma noção pra câmera péssima. Porque é plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, simbolismo com pauzinho ou simbolismo com a taça. Não tem mais nada. Então você não tem a variação por isso, você tem a variação por qualquer outra coisa ou pelo contexto da cena. Porque se depender do próprio storyboard ou até do jogo de câmera, você tá fudido. A direção fica mais refém ainda, porque não tem o que fazer. Não, esse mastro foi sacanagem, velho. Não, o mastro não é simbolismo. Não. O mastro é contraste, Rafa. Entendo. Entendeu o que eu falei? É contraste, não é simbolismo. Tá fazendo contraste. Você entendeu o que eu tô falando? A proporção, entendi. E outra coisa, não é só plano contra plano. É plano contra plano de take igual. Exatamente! Pior ainda. Take não movimentado. Exatamente, não, idêntico. Não deram nem tipo, vamos diminuir a imagem, a resolução aqui pra mudar um pouquinho. Não, exatamente a mesma imagem, só vai e volta, porra. Por isso que eu falo, isso aqui, em âmbito de storyboard, é uma atrocidade. É uma atrocidade completa. E quem elogia essa cena tá de sacanagem. Aí eu não tô falando nem pelo contexto de Mushoku, eu falo da cena em si. Só vendo a cena. Pô, isso aqui não dá. Ou é falta de informação,
falta de caráter, talvez, assim. Cara, é complicado. Eu realmente cheguei num ponto, cara, que quanto mais eu comecei a pensar sobre essa jossa ao longo dos episódios, mais eu tiltava. Então eu falava, mano, eu vou tentar manter minha linha de raciocínio mais branda e mais superficial possível pra não começar a ter conversas como a gente tá tendo agora, porque é uma pilha de churume que tem nesse negócio que é difícil, cara. É difícil você associar. Acredite, as coisas ficam até mais claras quando você rusha. Porque como você rusha, você percebe que Mushoku não tem muita coisa por episódio. E aí você vai pegando, empilhando os problemas principais. Tanto que quando eu terminei, acho que foi o episódio 4, que foi o começo o finalzinho do arco dos Homem-Fera, eu parei, sentei e falei, tá, qual o problema de todo esse arco? Eu consigo resumir em 3 pontos. A forma como eles não criam conversas é sacanagem. O final em relação a criar conversas com personagens que nem deveriam ter conversa, foi o caso de, vamos falar da acho que é Ghislaine o nome dela. Vamos falar com quem? Com o cara que é irmão dela e que tem conflito em relação a ela? Ou com a menina que não conhece ela direito? Quem você acha? E o terceiro é o próprio aproveitamento desse ambiente. Porque eles criam um monte de elemento pra usar, principalmente aquele bagulho da porra do cachorro, que não usaram pra porra nenhuma no próprio arco. Quem dirá pra futuramente? Então, cara, tipo, se a gente sentasse episódio por episódio, seria uma desgraça que a gente falar de um monte de ponto. Mas quando você rusha, você percebe, tá, se o principal de tudo que vocês queriam me contar é isso, não funciona! Parabéns! Cara, no final de tudo é só mais uma narrativa extremamente problemática, com um roteiro péssimo e com questões moral assim, que eu falo, meu Deus do céu, cara, não dá pra absorver, não dá pra diluir, não dá pra passar pano. Se você entende minimamente qual é o contexto que a obra tá falando, qual é a temática que ele traz e qual é a representação no que ele faz por conta do Rudeus, e entendendo o pensamento dele e como a obra veicula e passa pano para um caralho por conta disso, cara, não dá. É difícil. Mas aí o problema não é esse, Tano. O problema não é a obra passar pano, o problema não é o Rudeus, o problema é a direção em si absorver a ótica do Rudeus. Então você tem a direção fazendo enquadramentos que aquilo só incentiva pra pedófilo. Tudo bem sincero. Mas não é só isso, cara. Naquele problema é que a direção de Mushoku é 0. Mas que eles olham e falam, velho, essa é a perspectiva da nova, essa aqui é o material, a gente vai ser que só vai transpor em uma forma visual. Tá, mas essa cena não funcionaria dessa perspectiva, precisaria ser da outra. Foda-se. Vai ser dessa, porque eu não vou trabalhar nisso. Ele literalmente tá transpondo tá transcrevendo em cena o roteiro. O roteiro faz isso, o roteiro passa pano, o roteiro glamourifica, o roteiro chupa o micro saco dele a todo momento e fala que ele é foda de todos os sentidos e de todas as formas. Que a série, né, imputa a ele qualidades que ele não tem, que nunca foram criadas. E isso daí, esse empilhamento de como ele é foda, de como tudo é em prol de facilitar a vida dele, literalmente em todos os aspectos, desde dos âmbitos de ação até o âmbito de contexto. Ele joga esse mundo no modo easy com o Game Shark ligado e, puta, tropecei no Rei Demônio que me deu um olhinho foda pra caralho. Não, mas eu preciso treinar. Caralho, se você não precisasse treinar, pelo amor de Deus, né? É o mínimo que você esperaria em âmbito de evolução de poder. Mas não é só por isso. Todo mundo sempre fala muito bem dele. Todo sempre é positivo em âmbito de ação e reação a esse personagem ou a construção moral desse indivíduo. Então, o que a gente vê na direção, o que a gente vê em cena, é um grande reflexo de todo o contexto que a obra tem. Mas o que eu tô querendo colocar é que o roteiro tenta justificar esse tipo de elemento. Nem sempre. Ele tenta justificar esse tipo de elemento, Thunder. Porque ele tenta defender o personagem. Quando você vai olhar o roteiro cru, você entende o que ele tá fazendo, você vê que é uma atrocidade. Mas ele tenta criar justificativas pra aquilo acontecer, pro personagem agir daquela forma. E esse que é o ponto. Porque qual que é a situação? O roteiro justifica. E fala, não é bem assim. Transição de cena, a direção vai lá e mostra exatamente o contrário do que o roteiro tava falando pra defender ele. E isso que pra mim esclarece o ponto. Porque você coloca
da perspectiva. Não, o exemplo pra mim perfeito. Ah, crianças de 15 anos aqui podem. Beleza. É a justificativa do roteiro. Transição de cena, o Jus vira e fala pra garota: Ó, você não pode ser assim. Bate na cabeça dela. O roteiro falando isso. Mais um elemento pra passar pano dentro desse aspecto. Aí você fala: pô, olha o roteiro te mostrando determinada coisa. Direção vai dar closes na bunda e no peito da criança de 10 anos. Por isso que eu falo, cara. Mesmo que tenha 300 justificativas no roteiro, ou que ele tente passar ótica e o caramba 4, a direção vai lá e desmonta no enquadramento. Então é aquela coisa. Se o texto não for o suficiente para elucidar qual que é a proposta e qual que é o viés e qual que é a perspectiva e qual que é a mensagem de Mushoku, porra, abre os olhos e olha pra tela. Ele vai literalmente dar enquadramento no que ele quer que seja realçado. Então, quando tiver cena de sexo, ele vai dar enquadramento no meio do peito da criança. Quando tiver a criança em primeiro plano, vai dar enquadramento na bunda e no peito da criança. Quando não tiver enquadramento, ele vai colocar uma figure e vai fazer isso com a figure. Porra! É isso que me deixa chutado, porque você só não vê se você não quer. Porque se o texto tá falando e você comprar o texto, pegue o seu olho, levante assim pra tela, que você vai ver exatamente o contrário do que o texto tá falando. Então não tem como você não ver. Mas a roupagem também fomenta tudo isso. A roupagem já fomenta, porque também concordo, quando a direção não precisa, ele vai lá e ajuda a piorar o contexto de cena de sexualizações, mas também ele utiliza do próprio contexto otaku, vamos dizer assim, que ele quer criar ali. Porque, é personagem furry fazendo ninhá. Mas é o outro personagem que ele é um mago poderoso, uma entidade poderosa, mas ele é um extremo otaku que gosta de figure. Tipo, todo o contexto criado para a construção daquele mundo fomenta justamente essa identidade, esse estereótipo, esse macro de mostrar que nesse mundo, muitas das representações vão ser fanservice. Vai ser fanservice. E aí, obviamente, a direção não vai deixar de utilizar isso para criar primeiro plano de criança furry. Ai, cara, eu tô lembrando daquele momento que o Deus encontra a galera presa. Esse daí eu lembro. Ai, mano. Que não tem nenhuma relevância na morte deles, entendeu? Puta que pariu. Partes, né? Hã? Parece que eu dessa segunda temporada só vi as piores partes, né? Não, você viu algumas pontuais, mas tem muita coisa. Muita coisa. Mas, de fato, tem esse ponto também, cara. Porque aí a galera da produção falando, puta, verdade, né? O Otaku gosta de ver isso. O Otaku gosta de ver criança furry pelada. Vamos mostrar! Só um ponto, isso aqui vai virar um vídeo no canal? Provavelmente, eu Do jeito vou... que tá, vai. Sim, vai virar um vídeo, quero abordar mais um ponto. por favor. O que vai acontecer? Pessoas vão falar, é ficção. E aí tem dois pontos nisso. O ponto da ficção e o ponto de, você pode gostar da obra que você quiser, esse é o problema seu. Mas qual que é o ponto? Que eu vou começar pelo segundo. Que, querendo ou não, os dois vão se entrelaçar. Você pode gostar da obra que você quiser, e se você consumir essa obra, é irrelevante. O problema com relação a Mushoku, a Kaifuku, a Tate no Yusha, são pessoas que assistem essas obras, vão no Twitter e falam que essas obras são fantásticas, e que colocam essas obras como obras boas. Cara, se eu chegar pra você, por exemplo... Eu tenho aqui um produto. Eu tenho, por exemplo, um antitranspirante. Um Rexona da vida. Eu vou lá e divulgo no meu Twitter falando, não, isso aqui é fantástico, olha essa marca incrível. Todo mundo vai lá, vê, ou no caso compra, testa, e a pele fica destroçada. O que vai acontecer com você? Você vai chegar no Twitter, vai ver a sua mensagem, vai ter uma porrada de resposta de pessoa te xingando. Porque tu divulgou, tu falou uma mentira. Tu falou que aquilo do produto era bom e não era. Quando você pega e fala que Mushoku é bom e que Mushoku tem narrativa, que Mushoku é isso, aquilo, você vai e posta no Twitter, eu vou pegar e vou falar, não, isso aqui é uma bosta completa. Porque não é bom. Qual que é o problema em tudo isso? Antes a gente tinha esse tipo de dinâmica com pessoas falando de Naruto, de Dragon Ball, e cara, não tem problema nenhum com isso. Eu ser vinculado com o otaku e olharem pra mim e falar, você é o cara que curte Daijobu, igual na novela da Globo? Eu não tenho problema nenhum com isso, porra. O problema é olharem pra mim ou olharem pro nicho de otaku e falarem, pô, você é o do nicho de otaku que curte Mushoku, Kaifuku e derivados? Ou seja, um nicho que curte obra de estupro e que relativiza estupro, um nicho que curte obra de pedofilia e relativiza pedofilia. Eu não
não quero ser vinculado nessa porra desse tipo de obra. Então, obviamente, eu vou chegar no Twitter e eu vou xingar a porra, eu vou reclamar. Porque eu não quero que o meu nicho seja vinculado com esse tipo de merda. Então, se você quer curtir esse tipo de merda, fique à vontade, crie um grupo no Discord, entre lá no Discord, todo mundo curte essa merda e fica fazendo isso entre si, como era antes. Agora parece que deu voz a esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa tá falando isso a quatro ventos, e tá reclamando, falando que é lacração, quando as pessoas apontam que isso aqui é inaceitável. E quando aponta pra ela e fala, não, ó, essa obra aqui, olha o enquadramento que ele faz com criança, você acha isso aqui aceitável? Olha o que ele fez nesse episódio da Figure, você acha isso aqui aceitável? Ah, não, é ficção. Porra, não é assim que funciona, caralho. A partir do momento que você expõe a sua opinião, você vai ser julgado por ela. E quando essa opinião vem com um contexto como esse tipo de obra, você vai apanhar por isso. Então não adianta você chegar no Twitter falando que a lacrosfera chegou até aqui, a lacrosfera aquilo, lacração aquilo. Não vai funcionar, porque as pessoas vão responder com uma dinâmica de grupo de que isso não é aceitável. E as pessoas não querem se ver vinculadas a isso. Então, da mesma maneira que, sei lá, se tivesse um filme e nesse filme abordassem determinadas temáticas que eu não quero que isso seja vinculado dentro do padrão da cinematografia, eu não vou querer ser vinculado àquilo. Então, se alguém falar que aquilo é bom, eu não vou falar que aquilo é bom. Isso independente da mídia, música, filme, anime, o que for, a gente vai reclamar. As pessoas não vão querer ser vinculadas a isso. Então, quando você for colocar, é lacração, pense nisso. Da mesma maneira que você expõe a sua opinião e fala que Mushoku é uma obra incrível e que tem isso e aquilo, a pessoa também pensa e ela vai responder com base nisso. Então, quando a pessoa fala desse tipo de detalhe dentro das obras e você fala que é ficção ou derivados, pense exatamente sobre o que você está vendo. Porque no caso de Mushoku, é literalmente um enquadramento de uma criança. Você colocar que é ficção, que é 2D, não vai mudar o fato que a intenção da obra é mostrar isso. E isso que eu acho mais importante. Porque mesmo que seja ficção, e mesmo que você tente justificar com aqueles elementos de mundo, querendo ou não, toda obra tem uma intenção. Então, quando você vai assistir uma obra como Mushoku, obviamente ela tem uma intenção. Então, me explique qual que é a intenção de Mushoku com um enquadramento na bunda de uma criança. Qual que é a função da narrativa que isso tem? Você pega esses dois pontos, intenção e função, você vai olhar pra Mushoku e vai falar, pô, isso aqui é um berço de um crime. Mas não, isso aqui, o protagonista se desenvolveu. Beleza, enquanto a narrativa tenta construir de maneira péssima, mas eu não vou entrar nesse ponto, enquanto construir de maneira péssima o protagonista, ela tá mostrando o enquadramento da bunda de criança. Ou no caso da Figure, literalmente colocando criança completamente nua na tela, tampando algumas partes porque tem que tampar, porque senão é cadeia pra todo mundo, que já deveria ser de qualquer maneira, porque ele tá justificando aquilo em primeiro plano. Então, cara, não tem como. Esse tipo de justificativa, se você quer curtir a obra, curte. Isso daí é gosto de Mushoku, pô, vai se estrambar com Mushoku aí, o problema é seu. Mas você sair gritando aos quatro ventos que isso é bom, você vai ser julgado pela sua opinião. Seja por um anime, seja por um filme, seja pra porra de um desodorante. Você vai ser julgado pela sua opinião. E não é questão de ser lacração ou não. É que vocês, aparentemente, só vivem numa bolha em que fala só de anime. Então parece que quando você emite uma opinião sobre anime, vem a lacração e faz isso com você. Mas indiferente do nicho, quando você faz esse tipo de coisa, o nicho vai cobrar. Então, seja o cara da ponta do nicho do outro lado, seja o cara que tá do teu lado. Porque às vezes tem atitudes dentro do próprio lado que as pessoas não se conversam. Então, importante esse sentido. Da culpa não é da lacração. A culpa é de você emitir uma opinião defendendo uma obra como Mushoku. Porque, sendo bem sincero, eu não vejo esse tipo de coisa quando alguma pessoa vai e fala no Twitter que gosta de Naruto e que tem alguns elementos de Naruto que ela gosta e começa a citar. Quando você faz isso com Mushoku, o contexto é bem diferente pelo próprio contexto da obra. E principalmente pela intenção da obra. Se você não entendeu, se você assistiu o Mushoku inteiro e não entendeu a intenção da obra, e principalmente com base nos enquadramentos que ele dá, a função que ele dá para esses enquadramentos, pô, ou você tá tão normalizado com aquilo e no nível de aceitação tão alto que não tem mais volta. E ele tem essa camada de você criar uma narrativa, né, uma construção lúdica de tudo isso pra fazer isso. Porque é a máxima, né? Ah, é só um anime, é de mentirinha, então pode. Você pode, então, ser um pedófilo de mentirinha. É isso que eles falam. É isso que dá a entender o que Mushoku quer fazer. Porque é aquele negócio. Você quer conversar sobre
a obra em si, em âmbito técnico, a gente conversa em âmbito técnico. E destroçamos essa porcarinha que a gente chama de anime em âmbito técnico. Porque ele é um péssimo anime. Ele tem um péssimo roteiro. Ele tem péssimos personagens. Se vamos entrar em âmbito moral, é uma péssima moral. Ele tá relativizando, assim, normalizando um cara que voltou a ser criança e tá tudo bem ele gostar de menininha. Tá tudo bem ele olhar pra todo aquele mundo e sexualizar tudo na cabeça dele, porque ele faz isso, inclusive, pra caralho no começo da primeira temporada. Então, assim... Só no começo da primeira temporada, Renan? Pra caralho no começo. Depois ele vai, teoricamente, dizendo que existe uma narrativa aqui e temos uma construção de mundo, temos lore, temos conflitos e não temos porra nenhuma porque isso daqui é péssimo. Mas ele sempre fala que pode, porque ele sempre normaliza, ele sempre diz que é normal pra ele, que é isso que ele gosta e é isso que ele quer. Tanto que parabéns, no episódio 20, o episódio 22, no caso, você foi bonificado por isso. Você foi presenteado com isso. Você perdeu sua virgindade com uma criança. Parabéns! Mais do que isso, a gente pode entrar no mérito de que ele foi presenteado com uma promessa de perder a virgindade com uma criança desde o episódio 6, onde a interação que ele tem é abusar da menina enquanto dorme. Então, e que entra também num ponto que falando aqui, mas a obra não vem até com a intenção de falar de redenção do personagem, etc. Cara, a partir do momento em que toda a redenção do personagem é apenas ele sair de casa, mas o personagem em si não muda nada, eu não vejo redenção nenhuma. E tem um ponto nisso tudo, porque eu vi bastante gente em Mushoku falando, não, o processo é você ver como o protagonista amadurece. Olha a reflexão do final da segunda temporada. Qual que é o ponto em tudo isso? Vamos supor que ele fizesse isso de maneira fantástica em primeiro plano. Não, ele vai lá, constrói a narrativa, constrói a redenção do protagonista, tal, explora os erros dele. Beleza. Eu vou dar o mesmo exemplo de Sword Art Online. Episódio 3, 4 de Sword Art Online. A mulher fica viúva, porque o marido é assassinado. Tem o diálogo do Kirito com a mulher. O enquadramento é na bunda da mulher enquanto ela fala de quão triste ela tá de perder o marido. Vamos pra Mushoku, o protagonista fala, a garota fala que ela vai ter o corpo voluptuoso no futuro. O protagonista vira, bate na cabeça dela, falando você não deve pensar assim, sendo que em 5 segundos atrás o enquadramento tava na bunda da criança. Acho que não precisa falar mais nada. Pois é. Cara, usar algumas muletas aí pra justificar... você basicamente tá passando pano. Você tá basicamente inferindo coisas que a obra não tem. Você tá caçando argumentos ou lógica ou construções dentro de uma linha de raciocínio que a obra não está fazendo. Você está fazendo por ela. Você está inferindo coisas que a obra não tem. Então, cara, quando chega num ponto assim, voltando no negócio do desodorante... sim, tem gente que fala, não, passa esse desodorante. Só que quando queima e dá câncer de pele, a pessoa olha e fala, mas esse câncer nem é tão forte assim. Mas esse nem tá tão doendo tanto assim. Pelo amor de Deus. Você falou que, meu Deus do céu, eu iria perder minha pele. Não é 3º grau essa queimadura, é 2º grau. E tem gente que relativiza, tem gente que diminui. Gente, pelo amor de Deus. Sério, quando a gente tá falando sobre valores de obras que não estão passando pano para criminosos ou para doenças, como Naruto, como Bleach, One Piece, essas obras que, cara, claramente não tem esse viés, esse ideal criminoso como Kaifuku, como Mushoku, como Tate no Yusha. Quando chega nesses níveis, cara, não tem comparação o nível da conversa. Só que o pessoal usa o mesmo modo de pensar as coisas. E quando quer passar um pano pra obra que ela gosta, ela começa a relativizar coisas erradas. E é isso que eu fico puto. Você pode gostar dessa porcaria. Você pode bater punheta pra essa porra. Só que, cara, entenda a porra do contexto que essa obra passa e como ele relativiza esse pensamento, como ele normaliza essa merda de pensamento. Mas Thunder, você não pode ter um personagem que ele não tem escrúpulo na narrativa? Pode. Você pode. Só que você tem que saber fazer essa porra. Você quer falar sobre Vinland Saga e como o Askeladd, ele é um genocida? E como esse personagem
ele é representado, ele é construído pela narrativa. Você quer pegar o próprio Banana Fish? O próprio Banana Fish dá muito contexto pesado como o Ash encara e sobrevive àquela situação onde ele precisa matar pessoas, onde ele precisa cometer assassinatos e ele é o protagonista, e ele é o bonzinho da história. Inclusive, o âmbito de usar a violência onde o protagonista mata pessoas, isso é um valor ruim. O cara tá matando pessoas. Ah, mas são pessoas maus. São pessoas. Thunder, eu tenho um exemplo até disso, já que eu sou fã das coisas de When They Cry. O que mais tem, principalmente o Mineko, por exemplo, é personagem que moralmente você não compra nem fudendo. Você tem a pessoa, eu tenho todo um contexto feminino em relação a famílias tradicionais, conservadoras, etc. É a mesma pessoa que joga um bebê do precipício. Então, cara, essa questão de, não pode criar personagem moralmente errado, você pode. A questão é, por que a gente tanto reclama de personagens do tipo? Porque normalmente usam um contexto errado, ou pra ser Ed, ou pra criar o crime pelo crime, como é o caso de Mushoku. Então, foda-se. Até porque ninguém necessariamente reclama de quando o cara tá matando, mas ele é legal pra caralho e, porra, legal matar caras maus e é isso aí, né, Moreirinho? Mas quando chega a um âmbito de você tá enaltecendo o ato de pedofilia e violência sexual, não necessariamente, o Mushoku não faz necessariamente nesse ponto, é mais Kaifuku que faz isso. Ou escravidão, né, passar um puta de um pano pra escravidão com Tate no Yusha, você começa a repensar na obra e fala, pô, beleza, ele tá trazendo essa leitura em primeiro plano, vamos entender como que a obra estrutura a sua mensagem. Pessimamente. Pessimamente. Então, assim, você pode falar o que você quiser, você pode escrever qualquer coisa, só que você vai ter consequências daquilo que você tá fazendo e como a sua obra será lida pela sua habilidade de trazer a uma narrativa assuntos delicados. E o que a gente mais vê, principalmente ultimamente, são obras que não têm a menor capacidade de trazer esses assuntos sérios a serem conversados. Ou, de fato, vamos mostrar um personagem que é pedófilo e vamos criar uma narrativa em cima disso? Beleza, você pode. Você consegue? Não, você não consegue. Porque no final do dia, o Rudeus é o deus. Ele é o cara foda, ele é o cara pica, ele tem o poderzinho poderoso do olho, ele sabe dominar magia, ele não precisa castar magia falando, ele teve sua jornada no reino dos demônios e sobreviveu a isso, ele conseguiu criar a aliança com... Como que é isso? Sperd lá, o Rogério? Nossa, ele conseguiu dar a redenção a um indivíduo de uma raça que é considerada amaldiçoada naquele mundo. Como ele é foda! Como ele é incrível! Como eu quero me refletir nesse personagem! Como ele comeu a waifu da história! Olha como ele é foda! Cara, isso me enoja! Me enoja! E como criador de conteúdo e como alguém que é comunicador, sim, eu vou trazer aqui o meu ponto de indignação de novo, mais uma vez, sobre Mushoku, já que a gente abriu esse espaço para falar sobre isso, e indicar de novo o podcast que a gente fez do começo da obra e explicar como é danoso esses pontos que Mushoku vai normalizando e ele vai dizendo que tá tudo bem. Mushoku, Kaifuku, a gente deu vários exemplos nesse sentido, porque, cara, isso é nojento. É nojento. E só uma mensagem pra concluir. Se você quer assistir a obra sem pensar, vá à vontade. Só não pense que os outros vão assistir da mesma maneira.